No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Bom dia, eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. No mundo tem 1,100 bilhões de idosos. Tem 1 bilhão de idosos. No Brasil, essa população representa 31 milhões no país. É muita gente. Hoje vamos falar dos idosos. Participam o professor Tiago da Silva Alexandre, que é especialista em gerontologia pela Universidade Federal de São Paulo. Ele é doutor em saúde pública pelo Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, da USP, e líder do grupo de pesquisa Epidemiologia e Envelhecimento. Omar Jalu, doutor em medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e é geriatra do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e do Hospital Oswaldo Cruz. Bom dia, Tiago, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Bom dia, Omar. Bom dia, Joel. Um prazer também estar aqui com vocês. A co-apresentação do programa é de Franklin Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. E você vai conferir as notícias do mundo, direto de Nova York, com Ana Paula Loureiro, da Rádio ONU. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Tiago. Bom dia, Omar. E bom dia a você que está em sintonia aqui com o Brasil ODS da Rádio Brasil Atual. Muito bem, Franklin. Eu ia apresentar o destaque da semana, mas o que se conversa desde das eleições que ocorreram no domingo é que houve erros muito grandes nas pesquisas que aconteceram na pré-votação de domingo e que combinaram com várias surpresas, né, Frank? Então, Joel, na verdade, o que acontece? Se a gente for olhar as pesquisas, né, a gente tem que olhar com um olhar um pouco mais atento, né? E que tipos de pesquisa? Em geral, o que é divulgado pelas pesquisas é o resultado das chamadas pesquisas induzidas, né? Acaba se dando o percentual de quem está na frente, né? E se a gente for também olhar esse resultado, quem estava na frente, que era o Lula, o resultado realmente está dentro da margem de erro, né? Então, acho que as pesquisas... O Lula foi ganhador do primeiro turno com 48,5%, digamos assim, e as pesquisas apontavam 50%, algumas 51%, ou seja, dentro da margem de erro. Então, as pesquisas estão corretas, né? Agora, quando fazia uma pesquisa aberta, né? Muita gente não sabia em quem votar ainda, né? Então acho que isso acabou, né? E pesquisa é um flash do momento, né? E o momento é mutável. Então no dia da eleição isso mudou e o resultado está aí, né? Digamos uma votação expressiva do presidente Bolsonaro. O pessoal achava que ele ia ter menos votos. E mais ainda, né, outra coisa que às vezes até dá para pensar assim, com todos os desmandos que teve, com pandemia e tudo mais, a economia do país estraçalhada, enfim, né, muito mal conduzida, e boa parte do ministério do presidente Bolsonaro foi eleita, né? Damares senadora no distrito, Mourão, que é o vice, foi senador no Rio Grande do Sul, Pazuello, que é o que faltou oxigênio, né, que conduziu o Ministério da Saúde, né, e teve problema de falta de oxigênio no Amazonas, acabou sendo eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro, foi premiado, né? Enfim, então essas coisas todas que é para começar a se refletir. Apoiando o que você disse, Franklin, Oi? O brasileiro vive numa realidade paralela? Então, é curioso isso, né? Até brinco que talvez seja um certo espírito masoquista, né? Porque o pessoal sofre com uma série de políticas e, no entanto, acaba apoiando essas pessoas que foram as responsáveis por esse sofrimento que teve nos últimos 4 anos, né? Mas é uma coisa que fica clara, né? O país é um país conservador e boa parte dele nem conservador é reacionária. Tá aí as urnas que mostram isso claramente, né? E é um dado que tem que trabalhar, né? Para bem e para mal. Acho que a gente às vezes
quer colocar certas coisas, o conservadorismo. O conservadorismo tem que ser respeitado, são visões de mundo, né? Agora, o reacionarismo eu acho que é complicado, acho que é complicado porque ele é nefasto, né? Então, precisa ter muito cuidado com isso e acho que o Brasil precisa aprender, né, dessas lições que as urnas estão dando. Muito bem. Espero que, como a população vem envelhecendo, eu espero que nos torne mais sábios para fazer escolhas corretas. Precisamos, e que Joel. atendam a maioria da população brasileira. O número de brasileiros com 60 ou mais saltou de 22 milhões em 2012 para 31 milhões em 2021. Um crescimento de quase 40% no período. O país está envelhecendo, Omar. Existem políticas públicas para atender essa população? Eu acho que a gente ainda tem muito a avançar nesse aspecto de políticas públicas, principalmente para as pessoas mais velhas. Quando a gente vai pensar em política pública, o ideal é que a gente foque na promoção de saúde, porque fica muito difícil de você pegar essa grande número de idosos e só ficar apagando incêndio, sabe? É muito mais barato você tratar a pressão alta do que você reabilitar um indivíduo que teve um derrame. E esse, para mim, é o fundamental. O fundamental é que a gente chegue doente muito perto de morrer. Porque isso sai muito mais barato, até pensando em política pública, nem só falando em qualidade de vida ou o que for, né? Mas se a gente for pensar, a gente não vai ter dinheiro para tudo isso. Não tem dinheiro para pagar tudo isso. Então, assim, o que seria razoável pensar, na minha visão, é que a gente tinha que investir muito em promover a saúde desses indivíduos, em fazer com que a saúde básica seja melhor, que a gente consiga fornecer, monitorar esses idosos, que a gente consiga fornecer remédios para as doenças mais comuns para esses idosos, porque depois, quando a pessoa teve a doença e realmente a coisa... a gente tem vários exemplos, né? Se você pegar um câncer de intestino, por exemplo, no início, com uma colonoscopia você curou. Se você não pegou no início, você vai ter que fazer radiocirurgia, químio e o que for, e isso sai muito caro. Então, eu acho que a política pública tinha que ser voltada para a promoção de saúde, tinha que ser agressiva na promoção de saúde. Fazer com que essas pessoas fiquem doentes, próximas de morrer. Não que a gente fique doente, aqui no Brasil, a gente fica doente com alguma desabilidade, alguma alteração com relação a atividades de vida diária ou atividades instrumentais de vida diária, perto de 12 anos antes de morrer. É muita coisa. Então, a gente fica doente 12 anos antes de morrer. Em geral, o japonês fica por volta de 4 anos antes de morrer. Ou seja, eles têm 8 anos a mais de saúde do que nós. E isso é muito mais barato. Tiago, eu perguntei para o Omar a respeito de políticas públicas, mas antes da gente começar a falar de políticas públicas, nós temos que mencionar o preconceito que envolve envelhecimento, não? Ninguém admite que está envelhecendo, e o envelhecimento até ele é meio escondido, as pessoas falam, olha, o outro, né, o meu vizinho. Nesse grupo de pesquisas que você participa, claro que o preconceito é um referencial fundamental, né, para se construir uma ideia de como nós vamos cuidar das pessoas que estão envelhecendo no país. Eu acho que a gente tem... O primeiro ponto importante dessa questão, que hoje a gente vem discutindo mais profundamente, que considera-se na área de pesquisa e também em várias sociedades que defendem o envelhecimento, entre elas a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a questão que chama-se etarismo, né, que é o preconceito em relação à idade. É importante que nós estejamos discutindo esse preconceito hoje no Brasil em virtude de uma série de outros preconceitos que também existem. Não é só o Brasil que está envelhecendo, né, Joel? O mundo todo está envelhecendo. Nós temos uma diferença de classificação de idosos no Brasil e no exterior. Aqui nós consideramos como pessoas idosas aquelas que têm 60 anos e mais, mas fora do país, nos países mais desenvolvidos, considera-se 65 anos ou mais.
A gente passa aí de 2020 de 727 milhões de pessoas idosas para 2050 em 1,5 bilhão. Então, essa questão do preconceito contra a velhice, contra o envelhecimento, é uma coisa muito importante. Isso ficou muito claro na questão do Covid, né? Se a gente for pensar um pouco em como é que os idosos foram tratados em relação ao Covid, como a população que mais tinha risco de pegar Covid, depois a gente viu que isso não era verdade. Todo mundo tinha risco. O idoso tinha mais risco de morrer por causa da Covid, né? E todo o processo que foi desenvolvido para que os idosos ficassem em casa, fossem protegidos. E depois, nessa história toda no começo, a gente viu muitos memes, muitas brincadeiras desagradáveis com a questão do idoso. E isso foi muito ruim para a nossa sociedade e aumentou ainda mais a discussão de como é que a gente enxerga o envelhecimento, como é que a gente vê a velhice e o velho, como é que a gente trata essas pessoas ao longo da vida, mostrando que realmente existe ainda muito preconceito com o processo do envelhecimento, com a velhice, que precisa ser enfrentado. As pessoas continuam vivendo depois dos 60 anos de idade, elas continuam tendo uma vida normal de um adulto. O que acontece é que ela tem características diferentes, ela precisa ser cuidada de um jeito mais específico, tanto pelo geriatra quanto pelo especialista em gerontologia e hoje pelos bacharéis em gerontologia do curso onde eu sou docente. Então a gente precisa entender esse processo do envelhecimento para poder tratar adequadamente, mas sempre nenhum tipo de preconceito. Acho que isso é uma coisa fundamental. O idoso continua tendo a capacidade de votar, como nós vimos ontem, continua amando, continua tendo vida sexual ativa, continua indo ao supermercado, continua fazendo amigos, continua tendo viagens do país e fora do país, e a gente precisa respeitar essas diferenças. Bom, Mário, eu te perguntei das políticas públicas, até nas políticas que já existem, há um traço, né, de preconceito em relação ao idoso. Eu acho que sim. É interessante que essa questão de preconceito é difícil, né, de se lidar, né? Está muito arraigada na sociedade. É um fator cultural. É um fator cultural. Então, realmente não é uma coisa fácil, mas é uma luta diária, né? Eu acho que a questão da informação, ela é muito importante. Eu acho que o indivíduo, nós temos uma grande dificuldade de autopercepção, né? Então, quantas vezes a gente vê as pessoas falando, mas tem aquele velho lá na frente, a pessoa também é idosa, né? Ou tem aquele gordo lá na frente, a pessoa também é gorda, ou tem aquele careca ali, a pessoa também é careca. A gente tem que tomar bastante cuidado, eu acho, com relação a isso. Como o Thiago falou, o Covid, eu acho que trouxe vários ensinamentos para a gente, né? Ou pelo menos reflexões que a gente possa ter. No início da questão do Covid, a discussão era que se os idosos iriam ou não iriam para a UTI, porque não ia ter UTI para todo mundo. E a questão, mesmo que não tem tudo para todo mundo, a questão não é da idade, né? Você pode ter um indivíduo de 50 anos acamado e um indivíduo de 90 anos fazendo maratona. Então, quem é esse indivíduo? Não pode ser só pela idade, né? Se a gente tiver que escolher, a gente vai ter que escolher, ou não que a gente não tenha que escolher, mas se a gente tiver que escolher, a idade é um fator, mas ela não pode ser um fator preponderante. A gente tem que perguntar quem é aquele indivíduo, qual a perspectiva desse indivíduo. Como o Thiago falou, hoje em dia, se a gente contar, as pessoas de 65, 70, 75 anos, elas estão extremamente ativas, né? Eu sempre falo que a Fernanda Montenegro foi indicada ao Oscar bem velha, né? Com bastante idade, né? Fernando Henrique foi presidente com bastante idade. O Lula tem bastante idade. Os dois candidatos a presidente são idosos, né? A gente falou de eleição, os dois são idosos. Então, o nosso maior comandante da nossa nação vai ser um idoso, seja o Bolsonaro ou seja o Lula, os dois têm mais que 65 anos. Então, como é que a gente pode achar que um idoso qualquer, a gente pode ter qualquer tipo de preconceito ou entender que quem é aquele idoso? Talvez esse idoso que a gente esteja falando seja o nosso presidente, porque qual é um dos dois que ganhar vai ser idoso? Então, como é que eu posso falar aquele idoso? Aquele idoso pode ser o meu comandante, o comandante do país, né? Então, a gente precisa saber quem é o indivíduo.
não pode ser só pela idade. Pela idade não dá para saber. Como eu disse, tem pessoas de 40 anos que são acamadas por alguma doença, por alguma possibilidade, ou o que for, e tem vários nonagenários que disputam corridas de grande distância. Então, eu acho que só a idade não é bom. Você tem razão, mas durante a pandemia a medicina teve essa discussão ética. Um jovem de 35 anos e um senhor de 70, quem que vai para a UTI? Ah, mas esse de 70 viveu mais, vai o jovem de 35. Isso aconteceu durante a pandemia, né? Aconteceu, e é que eu disse, eu acho que isso serviu para que a gente começasse a discutir. Isso é interessante, que a gente comece a discutir. É claro que na hora que os recursos são escassos, a gente tem essa discussão. É uma discussão que não adianta fugir da realidade, né? É uma discussão que a gente não gostaria de ter, mas é importante. Mas, de qualquer forma, a gente precisa saber qual é o indivíduo, quem é esse indivíduo. Não adianta, não dá para a gente falar, se eu falar assim para vocês, olha, eu tenho aqui 10 idosos de 80 anos. O que eu disse para vocês? Quase nada, né? Porque eu posso ter nesses 10 idosos de 80 anos, 10 idosos acamados, eu posso ter 10 idosos maratonistas, eu posso ser de um lado um maratonista, de outro lado um acamado. Eu não disse absolutamente nada para vocês. Eu só falei uma idade. E essas pessoas, eu posso ter um indicado ao Oscar, um presidente dos Estados Unidos, um presidente do Brasil. Eu não disse nada. É o caso do presidente do Uruguai, né? Que é o ex-presidente do Uruguai, o Mujica, né? Mujica, isso. Mais de 80 anos era o presidente, foi considerado um dos melhores presidentes do país, né? Então, é um bom exemplo. Então, a gente falar idade por idade, eu acho que não é adequado. A gente tem que aprender. E eu acho que é legal dar os exemplos. Por exemplo, do ex-presidente do Uruguai. São exemplos de pessoas com grande idade, muito velhos, né? Eles tinham um comando e foram muito bem sucedidos. Não só tinham um comando. E essa discussão tem que ser ampliada, viu, Omar? E aí eu quero colocar você, Tiago, nessa conversa também, ampliada com a aposentadoria. Eu aposentei, então eu tenho que me recolher e eu não sou mais economicamente ativo, eu saio do meu trabalho, e aí a pessoa acaba também, e aí é um aspecto cultural, né? A sociedade acaba se marginalizando. Tiago, quem envelhece, quem aceita o envelhecimento melhor, o homem ou a mulher? Essa é uma pergunta difícil de responder para você, viu, Joel? Porque, na verdade, eu acho que quando a gente pensa no processo do envelhecimento, a gente precisa se lembrar que a gente envelhece a partir do momento que nós nascemos. Então, há um processo de mudança que vai acontecer durante toda essa infância, durante toda essa adolescência, os comportamentos, as questões socioeconômicas, as questões de acesso à educação, as questões de acesso a serviço. Todo esse processo, ele vai ter uma diferença brutal na vida adulta e que depois terá impacto na vida e, consequentemente, chegará de uma forma diferente depois da aposentadoria. A gente não pode negar que o processo do envelhecimento ele é biológico, ele é psicológico, ele é socioeconômico. Então a gente não pode olhar para um processo final sem entender toda essa trajetória ao longo da vida. O homem e a mulher, ele tem algumas diferenças que são muito importantes, tanto do papel social, em relação à posição na sociedade, ao tipo de trabalho, à forma com que a sociedade vê o homem e a mulher, principalmente quando a gente está falando daquele indivíduo que hoje tem 70 anos, seja do sexo masculino ou seja do sexo feminino. Eles são produto de uma sociedade de 70 ou de 60 anos atrás, onde as questões de gênero eram muito diferentes das que são hoje. Então, quando a gente olha essa situação, a gente vê que as mulheres tinham menos educação, as mulheres idosas hoje, elas têm menos educação do que os homens tinham naquele momento. Hoje isso mudou bastante, mas a realidade há 70, 60 anos atrás era diferente. Isso tem diferença em relação a quanto de dinheiro esses homens e essas mulheres hoje ganham ou ganhavam durante toda a tua trajetória de vida. Vai ter diferença também em acesso à cultura e acesso a bens e serviços. E também, consequentemente, depois disso, você vai ter mudanças biológicas. Nós temos mudanças, temos diferenças de gênero, de
genéticas entre homens e mulheres. Nós temos uma diferença importante na exposição dos homens e das mulheres às questões de trabalho e também a comportamento. Os homens fumam mais, os homens bebem mais, têm mais acesso, usam mais drogas, consequentemente são mais expostos a alguns tipos de acidentes e violência, principalmente na faixa etária mais jovem. Eles têm algumas questões que aumentam o risco de doenças que matam mais, as mulheres têm mais fatores de risco para doenças que incapacitam mais. Então, você vai ter uma realidade que a gente chama de paradoxo saúde-doença homem-mulher muito distinta. Os homens têm doenças que matam mais, as mulheres têm doenças que incapacitam mais. E isso repercute de uma forma direta nas taxas de mortalidade distintas, masculinas e femininas, e na expectativa de vida do homem e da mulher. E como consequência, como o Omar estava comentando, a mulher, por ter algumas doenças que incapacitam mais, ela tende a fragilizar mais do que os homens, que é uma síndrome geriátrica, e ficar mais dependente. O homem fica menos tempo fragilizado e morre mais. Então, tudo isso tem uma repercussão direta também na questão de quem tem uma saúde melhor ou quem envelhece melhor e como essa questão da aposentadoria vai se dar para o homem e para a mulher. Porque, obviamente, que com essa expectativa de vida masculina melhor, infelizmente, o homem tende a viver menos e se aposentar e viver menos tempo aposentado. Mas eu acho que a questão é muito complexa, sabe, Joel? Ela envolve uma série de fatores que a gente precisa pensar. E sem contar, eu vou retornar um pouco na conversa do sistema de saúde, das leis que você estava mencionando anteriormente. Eu acho que a gente até tem um arcabouço legal, bastante robusto. O Estatuto da Pessoa Idosa, que antes era Estatuto do Idoso, agora é Estatuto da Pessoa Idosa. O próprio Sistema Único de Saúde e as leis do Sistema Único de Saúde, elas são bem estruturadas. Mas o que falta ainda é que nós tenhamos a verdadeira implementação, seja dessas questões que o Omar mencionou, como, por exemplo, você ter uma melhor condição de prevenir doenças e de prevenir e melhorar a condição socioeconômica dessa população, tendo acesso à alimentação, educação, atividade física, consciência, acesso aos serviços de saúde, para que ela envelheça bem. E quando esse indivíduo entrar nessa situação que o Omar comentou, doente, com mais dependência, que ele tenha acesso a uma rede de cuidado de alta complexidade que funcione, que dê realmente o suporte quando ele precisa, né? Porque muitas pessoas, isso vai aumentar muito no país, é o número de pessoas dependentes que precisam de instituições de longa permanência, que antigamente eram conhecidas como asilos. E hoje nós não temos um sistema que funcione muito bem, e depende muito da ajuda das entidades filantrópicas, que muitas vezes não recebem a quantidade de dinheiro suficiente para que possam funcionar adequadamente. Isso não foi discutido, por exemplo, na eleição. Nenhum dos candidatos colocou em pauta como é que nós vamos lidar com o processo do envelhecimento, com as políticas de saúde e as políticas sociais que atendem aos idosos e com, por exemplo, como fica uma família que tem uma pessoa que necessita de cuidado de longa duração e que está em casa porque não tem uma instituição de longa permanência. Então, todas essas discussões, elas são muito difíceis de serem feitas e a sociedade tem que colocar ela em discussão, porque quando uma família tem um idoso que interna, o Omar pode falar bem isso, ele chega com um paciente teoricamente andando, fica muito debilitado na internação, volta para casa, a família não sabe o que fazer com aquele cuidado. Ela não teve nenhum treinamento, ela não teve informação que aquele idoso pode ficar dependente de outra pessoa e que alguém pode ter que deixar de trabalhar em casa para cuidar dessa pessoa idosa. Então, a realidade ela muda muito rápido e as pessoas só percebem quando elas passam por uma situação dessa magnitude. Se elas não passam por essa situação, elas não entendem a complexidade deste tipo de condição, que são várias, que a gente poderia ficar horas aqui discutindo vários problemas que envolvem a pessoa idosa, mas que culminam nesse tipo de necessidade de cuidado. É verdade. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem: o mundo terá mais de 1,5 bilhão de idosos até 2050, a maioria em países em desenvolvimento. A Ana Paula Loureiro, de Nova York, tem as informações. Em mensagem, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, destacou os desafios dos últimos anos para a população acima de 60 anos. A pandemia de Covid-19, o agravamento da crise climática, o aumento de conflitos e pobreza exigiu dos idosos mais resiliência. Por isso, o tema deste ano é resiliência de pessoas idosas em um mundo em mudança. As celebrações em Nova York ainda reforçam a contribuição das mulheres mais velhas.
A ONU ressalta que, enquanto as mulheres idosas contribuem significativamente, suas experiências permanecem amplamente invisíveis e desconsideradas, além de serem limitadas por desvantagens de gênero acumuladas ao longo da vida. Segundo as Nações Unidas, a interseção entre a discriminação com base na idade e no gênero agrava as desigualdades novas e existentes, incluindo estereótipos negativos que combinam o preconceito de idade e o sexismo. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje falando sobre idosos no Brasil com Tiago da Silva Alexandre e Omar Jalloud. Frank, agora nós vamos com a nossa enquete. O que os nossos seguidores votaram a respeito do tema do programa de hoje? É verdade, João. Antes de falar da enquete, eu queria só complementar que o programa de hoje, Idosos no Brasil, está vinculado ao ODS 3. Né? O ODS 3 trata de saúde, boa saúde e bem-estar, dizendo que de que forma devemos assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Né? E também dizer que o ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, fazem parte da Agenda 2030 da ONU, por um pacto global por um mundo mais justo e sustentável. E nós aqui do Observatório, né, a cada programa que nós realizamos na Rádio Brasil Atual, fazemos uma enquete. Não tem base científica, mas serve para ter uma ideia da temperatura do momento, né, sobre o tema que nós vamos tratar. E nós fizemos a seguinte pergunta para o programa de hoje, né, Idosos no Brasil. Você acha que a população idosa está aumentando? E essa percepção é bastante clara para as pessoas que responderam à nossa enquete. 90% das pessoas disseram que sim, que percebem claramente que o Brasil realmente tem uma população que está crescendo de idosos. Né? E eu tenho uma questão para colocar tanto para o Tiago como para o Omar. Né? As pessoas vão se preocupar com a idade, né, com ser idoso, quando já chega lá, né? Ou agora já fiz 60 anos, preciso começar a ter um certo cuidado, vou começar a procurar um geriatra, vou começar a fazer exames anualmente para acompanhar uma série de coisas que, em geral, as pessoas não fazem, principalmente os homens, de maneira geral, né? Então, eu pergunto para vocês, né? Quando que a gente deve começar a se preocupar com o envelhecimento? Qual o melhor momento da vida de começar a se preocupar que vai envelhecer, o que está envelhecendo, como mesmo o Tiago disse, né? Você nasceu, você já, nos 5 minutos depois, você já está um pouco mais velho, e assim, né, sucessivamente. Mas qual a melhor idade para começar a se preocupar com relação ao envelhecimento? Vou começar pelo Omar. Essa é uma pergunta, sabe, Franklin, muito, muito comum da gente ouvir. E como o Tiago falou, o tempo é inexorável, né? Então nós estamos mais velhos agora do que no começo da nossa entrevista. É simples assim, né? Nós estamos envelhecendo. Eu tenho a impressão, e daí é uma impressão muito, muito pessoal, se a gente for simplesmente por número, a gente vai falar que você procura, a gente denomina o indivíduo idoso acima dos 60 anos aqui no Brasil, como o Tiago falou. Eu acho que você tem que procurar mais cedo. Eu acho que a gente acaba colhendo o que planta, e se você for fisiologicamente, quando você chega na 4ª década de vida, você começa a ter um declínio fisiológico, então você começa a ter mais dificuldade de ganho de massa óssea, de ganho de massa muscular, né? Você começa a aparecer algumas doenças com mais frequência do que antes. Então, eu acho que a gente tem que se preocupar com o envelhecimento desde quando a gente nasce. Então, sabe, a questão de fazer atividade física, hábitos saudáveis de vida, isso sempre. Mas de uma forma mais sistematizada, eu acho que se você deixar para ir para depois dos 60, 65 anos, muita coisa a gente vai ter dificuldade de reverter. Vale a mesma coisa que da minha primeira fala, a gente tem que pensar muito mais em prevenção. E prevenção se faz muito antes. Eu acho que a partir da 4ª década é o momento que você realmente tem que se preocupar com mais afinco em relação ao envelhecimento. Tiago. Eu concordo com o Omar.
e vou puxar aqui um gancho do que ele falou de uma forma muito importante, que eu acho que a gente precisa passar uma mensagem, muitas vezes, para os ouvintes que estão aí do outro lado. E o Mar e eu trabalhamos muito especificamente com uma coisa que se chama sarcopenia. E a gente sabe cada vez mais que a quantidade de músculo que a gente tem e que a gente preserva ao longo da vida é uma coisa extremamente importante, não só para garantir independência ao longo de todo o processo da vida, incluindo a velhice. Hoje a gente sabe que a quantidade de músculo que a gente tem e mantém tem uma relação direta com a capacidade do nosso sistema imune de funcionar bem, o nosso metabolismo funcionar bem. Existem estudos com crianças mostrando que as crianças que praticam atividade física na infância desenvolvem mais massa muscular ao longo da vida e, consequentemente, aquelas que desenvolvem menos têm mais doença cardiovascular, mais distúrbio do metabolismo da glicose e dos lipídios e mais risco de infarto agudo do miocárdio no futuro. Então, para responder essa sua pergunta, eu diria o seguinte: é importante começar a tomar várias medidas que podem... não existe essa coisa de prevenir o envelhecimento, pelo menos a gente ainda não conhece nada que possa comprovar isso, mas assim, existem algumas medidas que vão melhorar a sua condição de saúde e evitar que você envelheça com mais prejuízos. Uma delas é a boa alimentação, é uma quantidade regrada de comida, não aumentar muito o número de quantidade de alimentos ingeridos, porque isso vai fazer com que você ganhe peso. O aumento de gordura, principalmente no abdômen, é extremamente nociva, e principalmente a questão de manter a sua musculatura. Então, praticar atividade física desde a infância, e depois que você ganha o seu pico de massa muscular, por volta dos 25, 30 anos, você deve começar a praticar exercícios resistidos, ou seja, musculação, porque você vai fazer uma poupança de músculo. E essa poupança de músculo vai garantir o teu futuro. Então, se você consegue comer uma quantidade adequada de proteína, comer uma quantidade adequada de carboidrato, que é a proteína que forma o músculo, você faz o exercício resistido, você vai ter, consequentemente, menos gordura no abdômen, menos inflamação, com sua musculatura em dia, você tem o seu sistema imune melhor, você tem o metabolismo da sua glicose melhor, você tem o metabolismo do seu colesterol melhor, consequentemente, você tem menos risco de doença cardiovascular, entre outras coisas que nós poderíamos ficar aqui horas conversando. Mas eu acho que é importante que as pessoas entendam, comer muito não é bom. Eu tenho que comer uma quantidade adequada de proteína e carboidrato e fazer exercício físico, seja ele aeróbio, seja ele resistido. Acho que essa mensagem é importante que a gente deixe para o nosso ouvinte, porque eu estudo especificamente o envelhecimento muscular e a gente tem visto repercussões muito prejudiciais para aqueles que perdem massa muscular ao longo do envelhecimento. O suicídio cresce entre idosos no Brasil e preocupa especialistas. O Ministério da Saúde indica que brasileiros com mais de 60 anos tiraram a própria vida, saltou de 6,8% a cada 100 mil habitantes em 2010 para 7,8% em 2019. Especialistas citam o sentimento chamado menos-valia como um dos fatores para o aumento. Acontece que esse sentimento acontece quando uma pessoa se sente um peso para a família, seja por limitações físicas, econômicas ou por doença. Quais outros fatores que podem estar ligados a esse problema do suicídio do idoso no Brasil, Omar? Existem algumas coisas que eu acho que são bem pouco faladas. A gente fala muito da saúde física, da saúde cognitiva, a gente fala muito de demência, mas a gente fala muito pouco de doenças do humor, né? Existe uma coisa que é muito, muito claro para mim no envelhecimento e faz com que a gente tenha um envelhecimento muito ruim, que é a falta de propósito. E isso não é uma coisa que a gente, de repente, a gente tem um propósito. A maioria das pessoas colocam propósitos muito simples, que é um propósito de família, né, dos seus filhos, propósito do seu emprego, o propósito do seu trabalho. Mas conforme a gente vai ficando muito mais idoso, conforme a gente vai envelhecendo, muitas vezes a família tem o seu lado que deles, né? Cada um cria um núcleo familiar diferente, você não tem o seu trabalho e você não criou outros propósitos. E quando a gente envelhece sem propósito, e o propósito pode ser um hobby, o propósito pode ser um serviço voluntário, o propósito pode ser uma reunião de amigos, a gente pode
ter vários propósitos. Pode você seguir teu time de futebol, não importa. Mas você precisa ter um propósito, na minha visão, fora do núcleo família-trabalho. Porque esse núcleo pode ou não acontecer, né? Você tem que ter um propósito teu. E eu acho que a grande falta de propósito, a falta de você se programar para o envelhecimento, e a programação do envelhecimento, como o Thiago falou, várias coisas, ainda tem a programação financeira, tem a programação de propósito, tem um monte de programação que impacta muito no envelhecimento. E não adianta a gente chegar aos 70 anos e falar, olha, agora... Claro que adianta, mas o impacto é menor. A gente tem que fazer isso antes, muito antes. Por isso que quando o Franklin perguntou quando é que se procura um geriatra ou não, ou um gerontólogo, a gente aborda essas coisas. Abordar a questão do envelhecimento como um todo vale, por exemplo, para abordar isso. Que a grande maioria desses indivíduos que se suicidam, a gente pode ver alguns dados, por exemplo, o viúvo se suicida muito mais que a viúva, 6 vezes mais. Por que ele se suicida? Porque a mulher, em geral, é mais dinâmica. Ela consegue ter propósitos melhores. Ela consegue ser mais diversificada do que os homens. Então, o viúvo, a hora que perde a parceira, tem 2 caminhos. Ou ele fica doente e se suicida, ou ele casa de novo. A viúva, não. A viúva tem uma possibilidade muito maior, porque é muito mais... A mulher é muito mais heterogênea, ela consegue outros propósitos com mais facilidade do que o homem. E por isso que o envelhecimento masculino também ele tem que ser também olhado por essa forma. E eu realmente acho que o grande diferencial é você ter um objetivo de vida. Tiago, qual é a sua opinião sobre o aumento de suicídios entre idosos no país? Eu concordo com o Omar, eu acho que o caminho é realmente esse, e a gente tem encontrado também muitas pessoas morando sozinhas, tem aumentado muito o número de idosos que moram sós. E se a gente não tem este propósito de vida e não tem essa resiliência, muitas vezes, para se reinventar dentro das dificuldades e das adversidades que a vida e o processo do envelhecimento trazem para os indivíduos, quando isso não é possível, as pessoas entram num processo, muitas vezes, de depressão, que é muito prevalente e, às vezes, pouco diagnosticada e tratada, e aí a gente tem esses elementos culminando com o pior, que é o suicídio da população idosa. E muitas questões envolvem o suicídio, né? São questões sociais, são questões econômicas, são questões de gênero e vários elementos que fazem com que esse suicídio aumente, e entre eles essa questão do propósito de não se sentir, como você mesmo mencionou, muitas vezes útil para alguém, ou para si mesmo, ou para a sociedade. E aí isso também vem ao encontro da discussão do etarismo que nós tivemos no início da conversa. Então, o processo de envelhecimento, ele tem diversas facetas e elas estão todas entrelaçadas, né? A gente não consegue nunca puxar um único fio sem desenrolar um novelo enorme de problemas que podem vir à tona quando a gente discute, porque o ser humano é complexo e o indivíduo idoso, como ser humano, também é complexo. É importante dizer, Tiago, que há 2 tipos de envelhecimento no país. O envelhecimento da população de baixa renda e da alta renda. Da renda ou da baixa renda, o idoso tem idosos que trabalham até os 70 anos de idade. Isso pode ter um aspecto importante, né, na vida, porque ele contribui economicamente com a manutenção da família, mas também diz muito sobre a qualidade de vida dele, da saúde, enfim, né? Sem dúvida. Eu acho que a gente tem um elemento fundamental aí para ser discutido, que aqueles que são socioeconomicamente menos providos, eles vão sofrer mais com uma série de desvantagens e, consequentemente, terão uma série de problemas de saúde em detrimento daqueles que têm uma condição socioeconômica melhor. Para nós termos uma ideia, se nós dividirmos a população entre brancos e pretos, você vai ver que a expectativa de vida dos pretos é muito menor do que dos brancos. Então, isso já é uma questão importante do ponto de vista socioeconômico, e é um reflexo da questão socioeconômica e do racismo e de outras questões estruturais que existem no Brasil. Se você pensar que essas pessoas, por uma série de componentes socioeconômicos, vão ter dificuldade de acesso
acesso aos serviços de saúde, e os estudos que nós temos acesso no Brasil e fora dele mostram que as pessoas negras ou pretas têm menos acesso ao serviço de saúde do que as pessoas brancas, e muitas vezes o acesso aos serviços de saúde das pessoas brancas é muito de maior qualidade do que aquele que as pessoas pretas ou negras conseguem quando têm o acesso. Então, isso é, de uma certa forma, uma importante diferença social do Brasil, que obviamente repercute na condição de saúde e na taxa de mortalidade. Então, não podemos fingir que isso não acontece no Brasil, porque acontece e vai ter um impacto enorme na velhice, né? Então, a gente precisa olhar para isso de uma outra forma e tentar levar condições de igualdade social para as pessoas e, ao mesmo tempo, a igualdade de acesso aos serviços para que elas sejam tratadas da mesma maneira. Acesso aos serviços públicos é fundamental. Omar, os dados do mapa da desigualdade feita pela Rede Nossa São Paulo revelou que o idoso dos Jardins vive muito mais que o idoso das periferias da nossa cidade, seja na Zona Leste ou na Zona Sul. Eu acho que vai de encontro aí com o que o Thiago falou, né? A gente faz os estudos por bairro, é uma coisa muito interessante, porque até bairros que são colados, mas faz diferença, a diferença é enorme. Certamente isso tem a questão sociocultural, econômica da nossa população, porque o acesso à saúde, a saúde no mundo inteiro, ela está cada vez mais cara, porque ela está cada vez mais tecnológica. Então, a gente tem muita dificuldade de organizar a questão financeira. Não dá para a gente fechar os olhos com relação a isso. Agora, de novo, eu vou voltar à questão a questão financeira em alta complexidade. A gente é um poço sem fundo, a alta complexidade, porque é muito caro. Agora, a saúde básica bem feita, ela não é tão cara, e ela deveria ser, na minha visão, um foco do serviço público. O Thiago falou muito bem. O que a gente ouviu falar de saúde para as pessoas mais velhas nessa eleição? Eu não ouvi falar absolutamente nada. Nada, eu não ouvi ninguém falando sobre isso. Então, assim, esse é um problema, talvez o maior problema que o país vai enfrentar com relação à saúde. É muito caro cuidar, como o Thiago falou, a pessoa, um indivíduo interna qualquer, uma questão, sei lá, um indivíduo mais velho interna com pneumonia no hospital, ele trata a pneumonia, só que ele sai do hospital pior do que ele estava antes de ter a doença, porque ele sai com perda muscular, ele sai desnutrido, ele sai com a parte cognitiva, psicológica pior. Então, a gente devolve esse indivíduo para a sociedade muito pior do que quando ele chegou. Aqueles indivíduos que têm mais recursos, eles podem fazer uma reabilitação, e eles podem voltar mais ou menos ao que era antes. Mas e quem não tem recurso? A gente pega esse indivíduo que internou com pneumonia, volta, ele não vai fazer fisioterapia, ele não vai fazer reabilitação, ele não vai ter acesso aos melhores remédios. E o que vai acontecer com esse indivíduo idoso? Vai ficando cada vez mais doente e vai morrer mais cedo. Então, não dá para se olhar, na minha visão, de uma forma tão simplista, né? Por exemplo, vamos deixar um hospital para tratar a pneumonia do idoso. Não dá para ser assim. Não dá. A gente tem que olhar de uma maneira mais realista mesmo, do que realmente acontece. Vai perguntar para aquele indivíduo da periferia se ele pode deixar de trabalhar para cuidar do idoso. Vai perguntar, ele não pode deixar de trabalhar. Ah, não, mas ele não cuida. Como é que ele vai cuidar? Ou ele trabalha para pôr comida, ou ele cuida daquele indivíduo idoso. É o que aconteceu durante a pandemia com muitas famílias, né? Muitas. Nós continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje falando sobre idosos do Brasil, com o professor Tiago da Silva Alexandre e o médico Omar Jalou. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Ouça a dica do Frank Valverde. É simples, basta seguir o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhar as informações do Brasil e do mundo. No Instagram,
@Observatório 3 Setor. No facebook.com/Observatório 3 Setor. Nos dois casos, o 3 é em numeral. E os nossos programas de rádio, como esse que nós estamos fazendo aqui agora, também estão disponíveis no nosso canal do Observatório no YouTube. Lá você também encontra entrevistas e quadros como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a nossa sociedade. Basta buscar por Observatório 3, em numeral, Setor. O Tiago citou a ausência da discussão sobre o idoso no Brasil durante a campanha eleitoral. E nós vamos trazer uma informação aqui. O número de idosos aptos a votar também cresceu no Brasil. Em 2018, era um pouco mais de 12 milhões de eleitores que tinham mais de 70 anos. Este ano são 14 milhões, quase 15 milhões de brasileiros que têm direito ao voto. Esse crescimento é muito importante para a democracia, desde que os problemas do idoso no Brasil sejam retratados, né, na realidade, através do parlamento, através de políticas públicas, Tiago. Eu acho que vai crescer e vai crescer mais, porque a população vai envelhecer. À medida que a população for envelhecendo, a proporção de pessoas idosas vai aumentar e a proporção de pessoas idosas que vão votar também vai aumentar. O que eu acho importante nessa discussão é que os idosos, além de votar, eles vão ter que estar cada vez mais organizados do ponto de vista social para que eles possam exigir os seus direitos. Sejam direitos voltados a coisas menos complexas até coisas mais complexas. A gente fez uma pesquisa há muitos anos atrás mostrando, por exemplo, uma coisa simples. O idoso não se preocupa com a questão da capacidade funcional, que é a capacidade dele de desempenhar atividades do dia a dia, até que ele tenha uma dificuldade para desempenhar atividades do dia a dia. Então, quer dizer, essas questões que envolvem os problemas de saúde que impactam na vida dele, enquanto ele não passa por esse problema, ele não se preocupa. É como nós. Se nós não temos nenhuma limitação funcional, nós nem nos preocupamos com isso, porque isso não é parte do nosso dia a dia. Isso passa a nos preocupar a partir do momento em que isso acontece. Então, questões de serviços de atenção primária à saúde. E aí eu vou complementar o que o Omar falou, que eu acho que é fundamental. Nós, infelizmente, temos uma quantidade muito pequena de pessoas na atenção básica que conhecem os problemas que envolvem a saúde do idoso. Então, a gente precisa, dentro das políticas e da hora do voto, pedir para que essas pessoas tenham mais conhecimento sobre envelhecimento e melhor treinamento para diagnóstico precoce das questões que envolvem a velhice. Depois de diagnosticado, eu preciso aumentar, por exemplo, o número de especialistas que tratam essas pessoas. Então, geriatras, especialistas nas mais diversas áreas da gerontologia, para que essas pessoas possam ir para a média complexidade e sejam atendidos por profissionais altamente capacitados e que entendam das questões que envolvem a velhice. As questões dos cuidados de longa duração, que também são complexos, precisam ter um conjunto de profissionais também com esse mesmo gabarito e muitas vezes muito mais bem treinados para prestar esses cuidados de longa duração. Sem contar questões de pensões, aposentadorias, que estas são garantias que vão manter a dignidade do processo de velhice dessas pessoas, porque elas precisam ter dinheiro para comer, precisam ter dinheiro para poder se transportar, para poder terem questões de lazer, acesso à cultura. Então, tudo isso precisa de uma reorganização do grupo de indivíduos com 60 anos ou mais para que cobrem dos políticos estes direitos que eles precisam ser mantidos e melhorados. Fundamental para melhorar a qualidade de vida, sobretudo do idoso da população de baixa renda. Eu estou com só 8 minutos de programa, correu muito tempo, o tema foi muito interessante, a gente só deu um registro sobre idosos do Brasil, com certeza os nossos dois convidados serão novamente instados a voltar aqui para a gente continuar essa discussão. Mas eu queria terminar fazendo além das considerações gerais, uma última pergunta. Frank, você quer dar o destaque final?
Sim, eu quero dar um destaque do site do Observatório do Terceiro Setor, que é bastante importante, né? Vou dar uma síntese, vou dar uma sintetizada, convidando, antes de mais nada, a todos e todas a visitarem o nosso site, observatório3setor.org.br, né? O 3 em numeral. E a matéria que eu queria destacar, Joel, é vacinação reduz em 70% as internações de idosos com Covid no Reino Unido, né? E isso é fundamental. Pesquisadores do Reino Unido constataram que as vacinas reduziram os riscos de internação hospitalar, principalmente no caso lá do Reino Unido, as vacinas da Pfizer e da Oxford, né? Então isso é importante, é que isso reflete também, não está muito diferente da realidade brasileira. Quando nós ampliamos a aplicação de vacinas no Brasil, nós também reduzimos esse número de internações. Então, isso é muito importante destacar. E, finalizando, Joel, também um destaque que eu acredito ser bastante importante fazer, é que agora, com essa questão da pandemia, nós criamos um novo projeto no Observatório Terceiro Setor, que é o Observatório em Movimento, no qual nós ouvimos uma série de especialistas das mais variadas áreas do conhecimento para darem dicas e informações de como viver melhor essa pós-pandemia que nós estamos iniciando atualmente, Joel. E nós estendemos o convite aos nossos dois convidados para refletirem sobre o idoso no Brasil e colocar o seu texto no portal do Observatório. Bom, estamos no final do Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nós falamos sobre idoso no Brasil com o professor Tiago da Silva Alexandre e o médico Omar Jalu. E esse programa tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Uma pergunta que não pode faltar aos nossos dois convidados, antes deles concluírem, tenho 2 minutos para cada um. O sexo na vida do idoso, né? A gente sabe que há alguns anos atrás, acho que começou-se na década de 90, o homem teve um estímulo com o Viagra e tal, e pôde dar, digamos, um alento à vida do idoso que se sentia marginalizado, sobretudo em relação a isso. Mas eu queria a opinião de vocês a respeito do sexo na vida do idoso. Posso começar com você, Omar? Essa é uma pergunta bastante interessante, porque existe um trabalho muito bem feito no New England, que é uma revista bastante conceituada, com relação à sexualidade e envelhecimento, e uma coisa que chama bastante atenção é que a grande maioria dos indivíduos mais idosos gostaria de conversar com o seu médico sobre sexualidade. Eu acho que, para mim, a chave é essa. A gente não pode ter, de novo, o preconceito, achar que a gente sabe ou não sabe. Vocês profissionais de saúde, se perguntarem sobre sexualidade na terceira idade, vocês vão ter histórias magníficas, histórias sensacionais, né, com relação a isso, que tira muito do nosso preconceito. Então, eu acho que a mensagem que eu deixo é que, assim, a gente tem que abordar. Tem certos assuntos no envelhecimento que não tem como você deixar livre. Então, por exemplo, quedas, zumbido, sexualidade, são coisas que a gente tem que fazer uma busca ativa e deixar a pessoa à vontade para falar ou não falar também sobre isso. Então, eu acho que essa, para mim, é a maior dica, porque muitas vezes esses idosos, a gente não pode esquecer que hoje em dia as pessoas se resolvem muito com a internet, né, com o YouTube, mas muitas vezes esses idosos não. Daí, se eles têm uma dúvida, por exemplo, como é que eu faço para lubrificar o meu ato sexual, eles vão perguntar para quem? Para o vizinho, para a neta? Eles vão ter que perguntar para um profissional de saúde. Então, eu acho que o profissional deve deixar em aberto. Falar sobre o assunto é sempre importante. Suas conclusões finais, Tiago? Eu concordo, é isso mesmo. A sexualidade não pode ser tabu para o profissional que trabalha com o envelhecimento. Ele tem que perguntar sobre esse assunto e entender também que a velhice inclui o sexo. O sexo pode não ser igual ao sexo que ele tinha quando ele tinha 20, quando ele tinha 40, e ele vai mudar e ele vai perceber que esse sexo mudou. E é importante, como o Omar disse, que esteja com uma escuta ativa para entender qual a mudança que ele percebeu no sexo ao longo do processo do envelhecimento e que tipo de ajuda ele precisa naquele momento para tirar dúvidas de melhorar o ato sexual e o prazer que ele vai ter.
as pessoas continuam seres humanos à medida que envelhecem. Os prazeres e as vontades, elas estão ali. Elas podem estar de uma forma diferente, mas elas continuam existindo. E para isso que o profissional tem que ouvir e ajudar. Eu queria só finalizar, Joel, agradecendo a FAPESP, porque a FAPESP é uma importante agência de fomento no Brasil, é uma das mais importantes agências de fomento no Brasil. Ela patrocina um estudo Jovem Pesquisador meu, e eu sou muito grato a tudo que a gente consegue produzir de ciência no Brasil, formando pesquisadores de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? E eu acho que é fundamental que a gente possa agradecer à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que faz um trabalho brilhante e sério de apoio ao pesquisador no Brasil. Tá bom? É um prazer estar aqui com você, Joel, com você, Frank, e aqui com o Omar, que é um grande amigo, e agradeço muito a oportunidade de estar aqui. O prazer foi nosso. Muito obrigado pela entrevista. O Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando. Eu agradeço a presença do professor Tiago da Silva Alexandre. Ele é líder do Grupo de Pesquisa Epidemiologia e Envelhecimento, o GEPEN. O Omar Jalou, geriatra do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e do Hospital Oswaldo Cruz. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da realidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.